Tudo o que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. Não há exceção. E quando a gente usa o termo gente, significa que todos os seres vivos do reino animal, fora dos oceanos, come direto ou indiretamente, se alimenta direto ou indiretamente das plantas. E aqui nós estamos vendo a borboleta, que é um inseto que se alimenta do néctar da flor, enquanto que outros insetos se alimentam das folhas verdes das plantas. Então a abelha, por exemplo, se alimenta do néctar da flor para fazer seu mel. Borboleta e a abelha são insetos que voam, e para voar precisa de um grande dispêndio de energia. É diferente do outro inseto que caminha pelo chão, que anda, gasta muito menos energia e aí vai buscar as folhas verdes das plantas para se alimentar, para criar energia no corpo, energia, vida. Mas existem também as formigas, que são insetos, que levam as folhas verdes para o formigueiro, para que essas folhas, nesse ambiente, que são as câmeras dos formigueiros, fermentem, transformando-se em fungos, que é um micro-organismo, que é o alimento da maioria das espécies de formiga. E a gente fala isso porque tem um período aqui nessa área do Brasil, que é chamado de agreste do Nordeste, onde nenhuma planta tem folha, porque elas vão morrer. São plantas de pequeno ciclo de vida. E eu estou me referindo a essa planta que a gente pode chamar de pasto do gado, gramíneas, relva. Não tem folha porque a planta está morta. E aí não tem o que a borboleta tirar, como tirar o néctar, porque não existe a flor, porque não existe a planta. E as formigas que tiram a folha verde para produzir fungos, que é seu alimento, também não sobrevive. Então as plantas é fundamental. Se a gente der um close aqui, rasteiro, a gente vê que não existe menos de 80 espécies de plantas aqui. E isso porque essa terra aqui já foi uma terra removida, onde o solo foi retirado para fazer os aterros da rodovia. Aqui então esse solo está se formando agora, a partir do momento que a estrada foi feita em 1971, tirou todo esse solo e agora esse solo está se restaurando, se recuperando. E aí a gente dá aqui dentro do cercado um close no equino, cavalo ou égua que está pastando ali, e a gente vê que a quantidade de plantas ali, de espécie de planta, é muito menos do que aqui. Apesar de que aqui foi tirado o solo. E ali, por que está acontecendo isso? Que não, as plantas não conseguem crescer mais do que 20 centímetros. Se elas surgirem a partir das chuvas de fevereiro de 2026,
Era para ter uma planta, uma relva, essas plantas gramíneas, relva, com 80 centímetros de altura. Não tem, porque essa terra vem sendo usada nua, sem vegetação, para os campos de lavoura e de pastagem do gado, há 150 anos. E, em princípio, os animais comem a planta logo que ela surge, com as chuvas, as primeiras chuvas do ano, antes mesmo dela se reproduzir. E aí já não tem nem a semente de muitas plantas, espécies de plantas que nós chamamos de pasto, a nível de relva, gramíneas, já não existe a semente aí, porque o gado vai comendo antes que a planta se reproduza. E, embora esse terreno seja um terreno arenoso, chamado de arisco, ele está sendo compactado pelos cascos do animal, que pesa 200 ou mais de massa corpórea. E ao mesmo tempo que vai compactando o terreno, vai também destruindo as plantas, que são plantas de pequeno porte, as plantas rasteiras que a gente fala. O animal vai quebrando a planta e ela não consegue crescer, mesmo tendo o solo úmido. E a gente falou que é arisco, a gente sabe que nesse tipo de terreno toda a água da chuva é drenada para baixo. E ao drenar ela vai levando os nutrientes minerais. Isso chama-se lixiviação de nutrientes. Então essa terra nua que a gente está vendo aí o animal pastando, ela vem sendo mantida nua, e a gente fala nua porque não tem árvores. Tem alguns cactos de espécies, mas não tem árvore. E aqui existiu uma mata com mais de 200 espécies de plantas a nível de árvores e arbustos, como a gente está vendo ali naquela serra, que a gente fez um vídeo anterior a esse, mostrando a vegetação exuberante de grande porte, que é a vegetação nativa. E a gente explicou que o homem arranca as plantas, destrói as plantas para abrir os campos de lavoura e de pastagem do gado, porque se aqui fosse uma mata, como acontece ali na serra, essas plantas a nível de relvas e gramíneas não nascem por conta da concorrência de luz solar, já que a copa das árvores, com 10, 15 metros de altura, bloqueia a luz do sol, impedindo que a luz do sol chegue ao solo, ou mesmo chegando em pequena densidade, insuficiente para surgir as plantas a nível de relva e gramíneas. Então nós estamos falando sobre esses campos aqui abertos há mais de 100 anos, mantidos nus, para poder surgir as plantas que o gado come, que a gente chama de pasto. Um animal desse não come menos de 15 quilogramas de vegetais para poder se manter nutrido, alimentado. E 80% dessas plantas que a gente está vendo aí não fazem parte do menu do animal. Eles preferem principalmente as gramíneas, que praticamente a gente não as vê aqui, porque ele foi comendo essas gramíneas antes que elas se reproduzissem, e aí já não tem a semente. Então existe aqui uma série de fatores que, se o homem fosse consciente, tivesse conhecimento, poderia manter isso aqui produzindo muita ração, muito pasto para o gado comer, mas já não tem. Outra coisa que a gente lembra é que essas plantas têm vida curta, de no máximo
180 dias. Significa dizer que as plantas que nascerem em fevereiro vão morrer até o mês de junho, mesmo que mantivesse esse pasto verde. Digo, mesmo que mantivesse esse chão molhado. Embora a gente sabe que à medida que chove, mantém o solo úmido e outras sementes podem germinar, desde que elas estejam presentes aí nesse terreno. Então o homem aqui, embora seja essa terra com esse milagre de ainda poder produzir uma massa vegetal tão densa quando o solo está úmido, o que não acontece em outras áreas do Brasil, onde o homem terá que, para criar pasto do gado e plantar lavoura, tem que adubar a terra, inclusive com adubação que vem de fora, que é importada, encarecendo. E aqui, nessa área do Nordeste, o homem jamais botou uma colher de adubo nessa terra. E ela continua, depois de tantos anos sendo explorada, continua ainda produzindo vida. Significa dizer que se o homem fosse consciente, tivesse ciência, conhecimento, ele poderia transformar, mesmo apesar do clima estar intensamente degradado por conta dessas atividades do homem, ele ainda poderia se recuperar facilmente e manter grande produção de vida animal e vegetal nessas terras. É importante que o homem tenha conhecimento, porque a gente sabe que os primeiros agropecuaristas da terra estão citados na Bíblia, no capítulo 4 do livro do Gênesis, foram Caim e Abel, e a gente sabe qual foi o resultado daqueles agropecuaristas. Um desastre, já que onde eles viviam, nasceram e viveram, é chamado de Mesopotâmia, na Ásia, entre rios, que mantinha aquela terra úmida e fértil, enquanto ao redor dessa área chamada Mesopotâmia é um deserto onde pouco chove ou não chove nada. Então o homem não teria capacidade, condições de produzir alimentos fora daquela área entre rios, que é a Mesopotâmia. Então a gente não vai se aprofundar na história, porque qualquer pessoa pode consultar o capítulo 4 do Gênesis, da Bíblia judaica cristã, e lá está o desastre da agricultura e pecuária, dos primeiros agricultores da civilização humana.